Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Silbiane Borges. Eu tô aqui com um vídeo novo desse tapete bem interessante. Olha, é um tapete em forma de mandala, tá? É uma das formas da mandala, ela tem várias formas, não são aqueles de estrela, de flor, não. Tem gente que pensa que a mandala é um tapete redondo em formato de flor, de estrela, como eu disse, né? Mas não, ele tem o desenho específico, né? Ele é diferente. Então, esse é um dos desenhos de uma mandala, tá? Então, vamos lá. Espero que você goste. Então, olha, para fazer esse tapete você precisa do forro. O meu forro é gorgurinho. Ele tem 60 centímetros de diâmetro, tá? Eu coloquei o molde aqui do tapete redondo, que eu já tenho nesse molde de 60 centímetros, e risquei deixando uma, uma certa parte aqui para fazer a bainha, tá? Eu gosto muito do gorgurinho porque ele é um tecido que não escorrega, e você escolhe um tecido que não escorregue para fazer de forro, tá, gente? Só que esse gorgurinho é o encorpado, não é aquele gorgurinho mole, não, que tem um mole que ele deforma tudo, aí para fazer forro não dá certo. Então eu vou fazer a bainha aqui toda a volta e depois a gente começa o tapete. Então, para esse tapete eu vou usar essas três cores aqui, tá? Preta, essa roxinha e essa mais escura aqui. É percal que eu vou usar, ele tem 10 por 10, tá? Você pode ser 11 por 11, 12 por 12, mas menos de 10 não use, tá? Porque vai ficar o corpinho do biquinho curto e vai escapar tecido, então eu não aconselho menos de 10. Como a gente vai fazer? Nós vamos começar com um preto. A gente dobra assim para fazer, ó. Eu vou começar dobrando o mais escuro aqui. Não, o mais claro aqui, vamos ver. O mais claro que eu vou colocar ele como preto, né? Então, para ser melhor para você ver, o mais claro é melhor para aprender, ó. Você dobra mais ou menos um dedão bem espaçoso, tá? Dá quase 2 dedos aqui de dobradura. Você marca o meio, dobra. Não precisa ser exatamente o meio. Dobrou, segura a ponta, dobra um lado e depois dobra o outro lado, tá? Ele vai ficar dessa maneira aqui. Você pode fazer ele maior baixando o dedo, fica maior. Quer fazer menor? Erga o dedo aqui pra pontinha, ó, fica mais delicadinho, tá? Eu gosto do médio, tamanho médio, que dá assim, olha, 2 centímetros ele dá mais ou menos de largura. Aí eu venho e coloco essa parte aqui onde abotoa, onde cruza aqui o biquinho, você vai costurar em cima dela, tá? Então eu venho, coloco na beirinha aqui da minha bainha e costuro, tá? Então eu vou precisar de 3 dessa cor. Você vai colocando, ó, um do ladinho do outro. Não espreme muito, tá? Coloca assim, olha, coloca assim livre, tá? Sem pressão de ficar apertando muito para não depois não ficar meio ondulado o tapete. Principalmente o redondo, ele tem tendência a ondular. Se você for apertando muito os biquinhos, é capaz ele ondular, tá? Lembrando que não é bom você fazer tapete, forro de tapete com jeans que tem lycra, tá? Você pode fazer de jeans tranquilo, mas não use jeans com lycra que pode dar problema. Ó, eu vou fazer o tapete todinho nessa sequência. 3 claros e um preto. Até chegar ao lado de lá, tá?
Olha só, então eu fiz a volta toda daquela maneira, tá? 3 claros e um preto. Agora eu vou fazer uma segunda costura de meio pezinho de máquina, acompanhando a primeira costura, olha. Porque eu gosto, tá? Não é necessária essa costura, se você não quiser, você não faz. Eu gosto dessa costura para reforçar, eu sempre fiz. Desde que eu comecei a fazer meus tapetes, sempre fiz essa segunda costura. Eu acho que fica mais assentadinho os biquinhos e reforça, né? Pra não escapar de forma alguma. Então, olha, eu vou fazer a volta toda. Tô usando a linha bege, tá? Que a linha bege, ela se camufla nas cores. Então, eu super indico ela, ó. Então, fiz certinho. Pode ver que ele não tem nenhuma ondulação, olha. E encaixou certinho. 3 em 1, 3 em 1. Tem que ser sempre assim. Você não poderia colocar 4 e depois 1, não. Ele tem que dar nessa medida aí, tá? Agora, eu venho com a segunda carreira. A segunda carreira vai ser um claro no meio do terceiro. Tem 3 claros, não tem? Então vai ser um claro no meio. Olha, um claro no meio. Aqui eu coloco um pretinho. Um pretinho aqui. Deixa eu cortar aqui que tá... Aí. Aí eu venho com um escuro embaixo do preto da primeira carreira. E venho com outro pretinho. Vai ser agora nessa sequência, tá bom? Um claro. O pretinho. O escuro. Você sempre vem passando naquele lugar lá que eu falei, a costura, tá? Pra ele ficar todinho certinho aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, onde cruza o biquinho aqui. Uma parte a outra do biquinho, né? Não tem segredo, olha. Se você tá começando agora, não tá conseguindo fazer esse biquinho, pega um tecido, um retângulo de tecido, não pega o redondo não, que o redondo vai ser mais difícil para você aprender. Pega um tecido, um retângulo, um quadradinho, só para você fazer umas 3 carreiras, para você aprender a colocar ele alinhado e aprender a costurar uma carreira após a outra, tá? Fez, conseguiu, ótimo, aí você já pode pegar num tapete já. Se você fez, não conseguiu, não desanime, porque é normal não conseguir da primeira vez. Você pega, desmancha, tá? Eu indico desmanchar, desmancha e faz novamente. Que é bom você desmanchar, que você vai saber onde você errou. Dá trabalho, mas vale a pena. Você aprende e nunca mais esquece. Olha, então, eu não vou ficar mais mostrando porque não tem segredo. É muito fácil essa sequência aqui. Você pode substituir as cores, tá? Não precisa ser exatamente essa cor. Seria bom sim o preto, tá? Agora, essa outra cor, você poderia substituí-la por outra cor. Mas o preto seria bom, tipo uma cor escura, um chumbo,
um azul marinho, tá? Uma cor escurona. Pra ele destacar um pouco. Esse preto ele tem que ter um destaque. Não vou mais filmar porque já deu pra entender, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Um detalhe que eu esqueci de falar pra você é onde vai aqui a ponta do biquinho, tá? Nessa segunda carreira, você vai colocá-lo aqui, olha, na costura de cima, tá? A pontinha dele se guiando, ele vai ser guiado pela costura de cima. A primeira costura lá de cima, porque para ele ficar certinho, retinho, tá? Para ficar todos os biquinhos iguais. Então, olha, aqui eu já terminei a carreira e coloquei uma segunda costura, tá? Agora, na terceira carreira, para quem tava com saudade da Daisy, ó, ela aqui, a branquelinha. Ela tem filhote agora, gente. Ó, então vamos lá no tapete, né? Ó, a gente vai colocar sempre a ponta no de cima, na primeira costura lá em cima, tá? Vai aumentar essa cor aqui, esse lilás escuro aqui. Nós vamos fazer 2 dele e um preto. Vai ser a volta toda dessa maneira, ó. Um preto e 2 do escuro. Tá dando pra pegar aí? Aí, 2 escuro. Vamos colocar mais pertinho a câmera aqui. Aí. Dois escuro e um preto. Não vou mais trabalhar agora com o lilás clarinho, tá? O resto do tapete vai ser todo no escuro e preto agora. Tá vendo? Ó, coloco um ao lado do outro e vamos indo. Vamos fazendo a volta. É muito gostoso fazer esse tapete aqui. Ele você vai vendo o resultado. Você vai colocando, faz uma carreira, duas no máximo e coloca o tapete no chão, tá? Sempre eu falo isso para todos os tapetes. É bom você sempre fazer e colocando no chão. Assim dá, você tendo uma visão de cima, você vê se tá torto, se tá certinho, tá? Olha, então é isso aí. Olha como vai formando os desenhinhos, olha que bonito. Olha só, a terceira carreira já tá completa. Tá se formando o desenho. A quarta, eu vou trabalhar só com uma cor, só com esse lilás escuro, todinho, tá? A volta toda de uma cor só. Então, coloco com a ponta lá na... Coloquei 2 costuras, como sempre, coloco a ponta lá na primeira, na costura de cima, né? E venho com a carreira seguindo, olha.
todinho, então não tem preocupação em ficar contando cores. Tá? É todinha a mesma cor. Então, olha, a quarta foi todinha de uma cor, a quinta eu já venho com um preto, tá? Um preto entre... você vai se direcionar mais ou menos por esse preto aqui de cima, olha, você coloca um lá embaixo. Então, é 2 lilás escuro, um preto. Não precisa ser exatamente no mesmo lugarzinho, mais ou menos, na direção dele, ó, tá? Do preto que eu comecei lá, tá vendo? Esse aqui, eu comecei aqui. Então, eu coloco mais ou menos na direção dele, o preto aqui embaixo. Não vai dar exatamente todos na mesma direção, mas você se direciona por aí para colocar. Olha, esse aqui já saiu fora um pouquinho, ó, da direção do preto. A direção do preto seria ali, então saiu um pouquinho fora, não tem problema. Aqui também ele vai sair um pouquinho fora da direção. Não tem problema. Não precisa, sabe, dar aquele encaixe certinho de direção, não. É só para ter mais ou menos pra gente saber, né? Para ter uma noção da onde colocar as cores. E assim você vai pondo, ó, 2 lilás escuro, um preto. Fazendo toda a volta dessa maneira. Olha só que linda que tá ficando. Tá? Poderia até fazer uma flor aqui, se eu continuasse com o contorno da pétala, abrindo, né? Abrindo assim, para depois ir pro meio fazer o miolo, sairia uma flor, tá? Mas agora a nossa intenção não é a flor, é a mandala. Aqui, então, eu fiz um preto, 2 lilás escuro. Agora vai ser 2 lilás escuro e um preto, vai ser ao contrário, tá? Então, eu venho aqui onde está o preto, eu venho com 2 pretos. E um lilás. Às vezes, se você precisar fazer mais apertadinho, o biquinho você faz para ele poder encaixar no desenho, né? Porque tem esses macetes também, tá? Tem que ter o jogo de cintura aí. Tá vendo, ó, 2 pretos e um lilás. E eu vou fazer a volta toda dessa maneira.
ok? Então, olha só, eu fui, então, eu comecei essa de 2 pretos e um lilás escuro, depois eu diminuí para um preto e um lilás escuro, tá? Então, é assim, ó, eu abri 2 e diminuí um depois. Ele não foi abrindo mais, tá? O desenho ele foi fechando, ó, ele ficou tipo o que será? Deixa eu ver. Uma seta não é, é uma, não sei, é um rainho, né? É um raio isso daí. E aqui no meio eu coloquei a última carreira de preto todinho, tá? E eu vou dar o acabamento em preto, né? Aqui eu tô com uma linha bege, eu vou continuar com ela, mas se você quiser colocar aí uma preta, né, pra dar o acabamento, fica legal também. Eu acho bonito esse em preto, essa bege. Fica tipo parecendo um presponto, né? Olha que bonito que já tá. Então, aí aqui no final eu fiz um círculo aqui, né, em preto. E eu vou colocá-lo para dar o acabamento, certo? Como eu disse, se você fizer num tecido escuro e tiver costurando com bege, o bege ele é uma linha tipo presponto, tá? Então fica legal com ele, o trabalho com ele eu acho que fica legal. Outra cor ficaria feio, que não ia combinar não. Mas também você poderia aqui tá trabalhando com a linha preta, né? Que é o que predomina, que é a cor que predomina é o preto e o lilás escuro, né? Poderia estar com o preto. Aí você vem dobrando, olha. Vem dobrando o círculo para baixo, virando a bordinha para baixo e costurando a volta toda, tá? Aí, quando você completa o círculo, você pode vir, ó, dando um caracolzinho, ó. Se você não quiser um caracol, você pode fazer um xizinho no meio. Mas não deixa de fazer alguma coisa nesse meio aqui, não. Porque como é um tecido liso, um tecido inteiro, né? Ele pode rasgar com as lavagens. Então, dá uma costuradinha nele, da forma que for, não sei, um X ou caracol como eu fiz, para ele ficar mais reforçado, tá? Olha só o tapete pronto, que legal. Essa é a mandala, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.